Ai, ai. Vamos esperar o povo chegar. Na outra. Ei, E aí, gente! pessoal, tudo jóia? O povo chegando. Muito bom. Ei, Yara, nós também estamos com saudade de vocês. E aí, Márcio, tudo jóia? Ah, que delícia. A Débora. Ei, Simone, boa noite. Simone. Ai, meu Deus, ansiosa, Senhor. Ah, Jesus, você tá até assim, ficando preocupado, né? Ô, gente, pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado, né? Ei, Haroldo, tudo bem? Olha o amigo aí. E aí, Brunão, grande Jedi. É bom quando os amigos entram, né? Porque dá apoio moral pra gente. Ó, tem amigo, família, é bom demais, não é? É, graças a Deus, né? Já vai assim, né? Juntando um pessoal, né? Ai, gente, que legal. Dá só mais um minutinho. Maiara, saudade de você, viu, Maiara? Manda um abraço para o pessoal todinho, né? Saudade das aulas do CTMDT. Fala, meu pastor. Ei! Senhor, com esse negócio de e aí, meu povo, parece o Lula. É verdade. A amiga entrou, a amiga Renata entrou. Renata, teóloga Jedi. É, Renata é bom, Dileia. Dileia, grande Dileia. Grande Mirce. Ah, ela aí. Vamos lá então? Vamos começar. Vamos aproveitar para esse tempo, né, pra gente bater um papo. Beijo para vocês também. Isso aí, Renata, dá força, viu? Vizinha na área é ótimo. Vizinha, amiga, teóloga, pastor, é tudo, né? É a comunidade, né? É uma comunidade só. É a comunidade, isso é bom demais. Então, a ideia da gente estar aqui hoje, na realidade, batendo esse papo, né? Se expondo de alguma forma, né? Porque, gente, fala a verdade, isso pode dar muito certo, como pode, sei lá, né? Alguma coisa acontecer nessa história aqui. Mas a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre os impactos que toda essa pandemia tem causado, né, dentro da nossa família. Então, a gente tem tido alguns incômodos, né, algumas preocupações, por conta de amigos mesmo que têm compartilhado algumas questões que a gente vai trazer aqui. E a ideia é gerar reflexão para a mudança, né, como família. Sim. Então, a gente entende que nenhum sucesso vale o fracasso da família. De verdade. Né? De verdade. Então, a gente aqui levantando a bandeira de cuidado com a família, mesmo em tempos difíceis, em tempos complexos, né? Então, a gente queria... a gente brincou aí com o título, né, o tema, homens são de Marte, as mulheres de Vênus, para trazer essa pergunta, assim, somos de planetas diferentes, realmente, somos tão diferentes assim, né, então é mais para a gente trazer essas reflexões e bater um papo. Né, a gente tentou até organizar, né, como seria todo esse bate-papo, primeiro momento, segundo momento, aí depois a gente decidiu que não, deixa rolar, né? Sim. Deixa eu ver como vai ser. E na verdade, né, pessoal, no final das contas, nem de Marte nem de Vênus, né? Homens e mulheres é uma coisa óbvia, né? Mas a gente esquece disso. Quando a gente quer ficar ressaltando diferenças intermináveis entre homens e mulheres, né? Esse título aí foi tirado
de uma série de livros que ficou muito famosa no final da década de 70, início da década de 80, e que foi sendo reeditada, né? Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Né? Tem até filme brasileiro já com esse nome, né? E a tônica do autor era sempre enfatizar essa ideia de que existiam comportamentos, estruturas emocionais e uma série de questões que tornavam os homens e as mulheres extremamente diferentes. E a ênfase era tão gritante na questão das diferenças que, às vezes, a questão da proximidade, as questões que envolvem o diálogo, as semelhanças, elas ficavam esquecidas. E a gente está aqui hoje para tentar dizer para vocês que aquilo que é óbvio, né, que todos nós somos do planeta Terra. Eu estou até com a blusa dessa menininha aqui maravilhosa, né, que eu sou apaixonado por ela, né, a Mafalda, essa linda menina argentina, e tem uma tirinha dela que é uma tirinha sensacional, onde um coleguinha dela chega gritando na casa dela, fazendo a maior bagunça, e ela pede para o coleguinha fazer silêncio, porque tinha um doente na casa. E aí ela leva o coleguinha até o quarto e mostra o globo terrestre, né, doente ali, e do que eu estou querendo falar, né? Que a Terra, ela não está doente só por causa do coronavírus, ela não está doente só por causa das questões do meio ambiente, de todas essas situações. Mas a Terra também está doente por causa das relações humanas. Né? O próprio Paulo, né, no segmento de Jesus, ele diz na Epístola aos Romanos que a criação de Deus, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando Adão pecou, quando Adão caiu, a humanidade, a terra, a criação inteira caíram com ele. Né? Então a gente quer falar um pouco dessas relações tão desafiadoras que existem. Todo processo de relação é um processo desafiador, e que, se forem curados, se nós entrarmos num processo, porque sempre é um processo, não adianta, porque não existe fórmula mágica, né? Não existe essa coisa dos 10 passos. O americano adora isso, né? Os 10 passos disso, os 6 processos para aquilo. Não existe isso em relações. São construções que nós vamos desenvolvendo e onde nós vamos sendo treinados, nós vamos aprendendo uns com os outros, um com o outro, né? Quando se trata de casal e quando se trata de família, uns com os outros. Um dado que mexeu muito com a gente, que inclusive gerou esse desejo na gente de estar conversando, batendo esse papo aqui, é justamente sobre o aumento de divórcios, né, na China, após o pico do coronavírus. Então, assim, isso pra gente mexeu muito, porque é um tema que talvez a expectativa, a gente pensa assim, as pessoas estão em casa, vão ter aí os filhos pós-Covid, né? Porque é aquela coisa de estarem ali no relacionamento e as mulheres engravidando, né? Sim. Mas não, o movimento que está ocorrendo, acontecendo, assim, que tem essas estatísticas da China, é a questão do aumento de divórcios. E o aumento de divórcios por conta das relações, por conta de terem ficado juntos no isolamento social. Então, assim, isso mexeu com a gente foi procurar algumas outras informações sobre isso, né? A gente chegou a alguns dados de violência, né, Doug? Você trouxe pra gente alguns dados também. Até antes disso, o grande drama, né, que lá da China e de outros locais, também aqui do Brasil, é o que? Esses dados, eles eram menores, apesar de já serem absurdos, de já serem assustadores, eles eram menores do que estão agora com a Covid, com o coronavírus, porque as pessoas, elas ficavam na rua, elas estavam no trabalho, então não havia uma convivência ali praticamente 24 horas por dia. Só que agora, né, no isolamento social,
as pessoas elas estão nas suas casas, nos seus apartamentos, elas estão muitas vezes em casas, em casebres, em apartamentos de 2 quartos, de um quarto, lugares muito pequenos, muito complicados, né? E isso gerou um aumento muito grande na questão da violência doméstica, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos dados de que, no geral, no Brasil como um todo, houve um aumento de 9% na violência doméstica. Pode parecer pequeno, mas quando você pensa na estrutura de Brasil, é muito grande. Aqui na região sudeste, principalmente em São Paulo, teve um aumento de 30% de violência e de 51% de prisão em flagrante. Isso nesse período, né? Isso nesse período. De um mês. Do coronavírus, de um mês. Na França, para vocês terem uma ideia, do dia 17 de março até o dia da pesquisa, já tinha tido um aumento de 30% da violência na França. Em Paris, a capital, 36%. Né? Na China, as denúncias por abuso de violência doméstica, elas triplicaram. Tá? Na Argentina, teve um aumento de 25%. Então são estatísticas que elas vão assustando a gente. Aumento de violência criança também, né? Porque quando a criança... os pais estão muito agitados, muito nervosos, e aí descontam nos filhos. E a gente ainda pode falar de países desenvolvidos, países que são muito focados nesse tipo em coibir esse tipo de comportamento, como Canadá, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido, em que a violência está crescendo muito, em que os canais de denúncia estão sendo extremamente acessados. E a gente ficou perguntando assim, mas por quê? Né? Por que tudo isso, esses dados estão tão alarmantes, né? E aí quando a gente vai para os relacionamentos, né? A gente vai para as dificuldades de se relacionar, a gente entende, a gente acha, né, que aqui é uma troca nossa aqui, de que tem muito a ver com a formação dessas pessoas, a formação que eu falo assim, do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, do que é ser mãe, do que é ser pai, né? Vou até dar uma interrompida, Tati, porque eu acredito que você já está um pouco respondendo a pergunta da Lola, né? Qual a maior dificuldade, na opinião de vocês, na conjugalidade? Acho que tem a ver com essa formação aí. E aí a gente tem uma sociedade hoje que ela é uma sociedade muito machista, né? Sim. E a gente tem recebido, né, nós mulheres, a gente tem conversado entre nós e a gente tem recebido vários pedidos de ajuda das amigas mesmo, assim, olha, poxa, meu marido tá aqui em casa, não me ajuda, né? Ou tudo ele acha que é para ajudar, não é uma coisa nossa, não tem essa coisa, essa construção. E os casamentos foram sendo colocados à prova, né? Então estão sendo colocados à prova os casamentos, as relações pais e filhos. Você quer falar um pouquinho sobre essa questão da sociedade? Gente, eu acho, né, até que tentando complementar aí um pouco da pergunta da Lola, né, qual que é a maior dificuldade, né? Eu não sei se é a maior dificuldade, mas uma das maiores dificuldades é a questão do diálogo, né? E esse diálogo ele tem a ver com o que a Tatiana falou, a questão da formação. É claro que existem exceções, e graças a Deus, cada vez mais nós estamos tendo mais exceções entre os homens. Mas, no geral, homens como eu, né, eu tenho 44 anos de idade, homens como eu, eles foram formados dentro de um conceito de masculinidade que envolve uma série de fatores que traz muitas complicações para o relacionamento de namoro, de noivado. Eles já estavam presentes ali, mas acabava que eles ficavam maquiados porque não estavam vivendo uma vida plena dois ainda como no casamento. Mas no casamento essas coisas elas vão aparecendo. E eu quero que você entenda com muito carinho, um homem que está aqui, que eu não estou querendo dar nenhuma lição de moral para você. Meu objetivo não é esse. Eu quero dizer para você que eu estou em processo, que eu estou vivenciando processos
que eu estou num caminho que para mim ainda é extremamente complicado, né? Outro dia eu estava assistindo um documentário que eu recomendo para vocês, que é O Silêncio dos Homens, e eu me peguei refletindo sobre a minha vida. Eu tenho na minha formação diversos fatores que contribuíram para o meu aprendizado masculino, que me ajudaram a ter uma maior sensibilidade, um maior acolhimento. Então, por exemplo, quando eu disser para você aqui que nós vivemos numa sociedade machista, que nós homens somos machistas, eu não estou querendo te ofender, eu não estou querendo dizer, eu não estou querendo me colocar num lugar de privilégio, porque eu também sou. Nós estamos em diferentes graus. Às vezes a gente pode ser que exista um homem que ele é 99% não machista, mas existe ali 1% ainda de machismo, e as pessoas vão pegar aquele 1%. E é muito complicado de nós entendermos isso como homens, porque nós vivemos essa realidade durante muito tempo, colhendo benefícios delas, né? Benefícios como a sociedade, ela sempre cobrou menos de nós. Em relação à família. Em relação, né? à família. Cuidado com os filhos. Cuidado não só com os filhos, mas cuidado consigo mesmo, né? Então, quando você e eu éramos menores, não havia exigência, por exemplo, de que nós fôssemos limpinhos, como as meninas, tinham que ser sempre limpinhas, que tivessem que fazer... que nós tivéssemos que fazer atividade de casa, arrumada, a faxina, por aí vai, né? É claro que sempre existem as exceções, mas o padrão da sociedade era esse, né? E esse padrão ele vem se traduzindo em comportamentos dentro da casa, dentro de casa, no trabalho, né? Ele vem sendo traduzido. E a gente tem conversado muito sobre isso. Qual que é o impacto dessa formação, né, dentro do lar, que é o foco que a gente quer dar aqui, né? Dentro do lar tem acontecido coisas do tipo, a gente está vivendo esse tempo difícil, onde está o homem, a esposa, trabalhando em casa, tem os filhos tendo aula, a maioria dos filhos estão tendo aula, tem todo um estresse por conta da insegurança econômica que a gente está vivendo, então medo de perder o emprego, medo de não ter o sustento da casa, que traz um estresse para todo mundo, né? As mulheres, por a gente ter sido treinadas, formadas para falar mais, a gente ainda fala, mas os homens não podem demonstrar fraqueza no momento de crise. Então, essa formação, ela traz esse impacto para dentro de casa. É como se o homem não pudesse expressar seus sentimentos nesse momento, como se ele tivesse que ser o super-herói e dar conta de resolver os problemas, né? Porque isso é cobrado. Porque um homem que chora, um homem que reflete mais, um homem que abre o seu coração para os sentimentos, para ele mesmo, a leitura que é feita é de que ele está sendo fraco. Na verdade, que ele é menos homem, né? Porque existe menos homem, um conceito de masculinidade, daquele cara forte, agressivo, que se precisava resolver na pancada. É bem aquela estrutura do homem, a ideia daquele homem latino, né? Violento, forte, agressivo, que resolve as coisas com uma encarada só, né? Só você ver esses filmes aí que tem homens latinos que você é um homem com vigor sexual e uma série de coisas assim. E nós estamos vivendo num tempo em que a gente precisa trazer à tona esses sentimentos, ter essas conversas, né? Ajustar a questão
do olhar para casa, do olhar para a família. Então a gente está vendo, a gente já teve caso de homens que suicidaram por conta do Covid, porque não deu conta de ser o homem da casa. De ser o homem da casa, de prover respostas rápidas, né? Então a gente está preocupado em relação a isso, inclusive entre a gente, né? Sim. A gente tem conversado recorrentemente. Teve um dia que eu perguntei pro Douglas assim, Douglas, você tá com medo? Você lembra? A gente tava lá na cama e eu falei assim, você tá com medo desse momento que a gente tá vivendo? Aí ele falou assim, não. Eu falei, pois eu tô com medo. Tô com medo do que pode acontecer. E aí, ao longo da semana, ele veio trazendo alguns elementos que mostrava que não era medo, assim, mas que ele estava normal, é o sentimento inseguro, como é que vai ser, nervoso, né, amor? Mas por conta do contexto, sim, né? Mas até uma semana depois, na verdade, conversando com um cara que está se tornando um amigo meu, que eu admiro profundamente, um sujeito que mora... Um amigo. Um amigo, um sujeito amigo, que mora no meu coração. Eu tenho assim uma admiração enorme pelo pai que ele é, pelo marido que ele é, assim, uma referência, um garoto cheio de Deus. Eu falei com ele, olha cara, eu tô surtando, eu tô com medo, eu não aguento mais esse tanto de trabalho que a escola fica mandando para mim, esse tanto de cobrança e por aí vai. Só que todas as pessoas estão pressionadas, não é a escola, não é o fulano de tal, todo mundo está passando por desafios. Sim. E a gente não sabe lidar com isso, a gente está aprendendo. É uma coisa nova. Então, eu estava lembrando, né, nesses dias, de como meu pai era, né? Meu pai... por isso que eu estou falando aqui, quando a gente reconhece essa questão, a gente é machista e tal, a gente tem muito medo de reconhecer isso. Por quê? Porque quando a gente reconhece que a gente é machista, a gente pensa assim, se eu reconhecer que eu sou machista, significa que eu sou uma pessoa imperfeita, que eu sou o pior cara do mundo, que não tem nada de bom em mim. Cara, não tem nada a ver. Eu queria falar com você, por exemplo, de um cara sensacional, meu pai. Meu pai era um cara sensacional, meu pai era aquele cara acolhedor comigo, com um filho que me beijava 20 vezes na hora de ir para o trabalho, que me beijava 20 vezes quando chegava. Era um cara muito acolhedor, mas ele era um cara machista, né? Eu me lembro de um dia, né, eu tinha 16 anos de idade nessa época, em que ele perguntou se eu não estava namorando, e eu falei que não, e ele me perguntou, né, falou assim, mas você não é gay não, né? Então assim, por quê? Porque se o filho dele fosse gay, é como se ele tivesse falhado, né? É como se ele, como macho, tivesse produzido algo de errado. Agora, ele era um cara horrível? Não. Ele era ele era um ser humano que tinha os seus erros e as suas maravilhas. Uma coisa que é legal a gente trazer, a gente está focando nisso também, né? O Douglas compartilhando um pouco do processo dele, porque traduzindo isso, trazendo isso para dentro de casa, isso tem gerado alguns impactos. Então vamos lá, se você quiser até contribuir com a gente, coloca o impacto dessa formação aí pra gente. Mas um impacto que a gente tem percebido por exemplo, nessa própria distribuição das atividades de casa, por exemplo, que é uma coisa simples. É simples, mas está gerando tanto conflito. Por quê? Porque muitas vezes a esposa é vista como a pessoa que tem o talento para cuidar dos filhos, o talento e o dom para ensinar os para casa. Ela nasceu para isso. Aí a sociedade vê dessa forma. O talento para cozinhar, para limpar direitinho, ou seja, ela é a pessoa que seria mais requisitada no lar para atender todas essas demandas. E isso é uma coisa que vem de estruturas sociais que antigas, que vão sendo reforçadas ao longo do tempo. E aí a gente percebe que não é isso. Só que, pensa bem, hoje isso tem se amplificado mais porque está todo mundo dentro do mesmo teto. Todo mundo
fazendo as mesmas ali, né? E aí tem sido exposto essa questão, né, dessa dificuldade de entender que todo mundo, todas as pessoas que estão na casa são responsáveis pela casa. Que não tem essa história de que a mulher tem o dom para fazer isso, o homem tem o dom. Não, tudo isso são aprendizados. O que está faltando hoje, que a gente tem conversado, é as pessoas olharem e perceber que precisam mudar. Porque o mundo mudou. As relações estão mudando. Olha só o que uma pandemia fez com a gente. Mudou a forma de trabalhar, mudou a forma da gente interagir. Então, estamos precisando de mudanças. E o que falta agora é a gente refletir sobre isso. Quais as mudanças que eu, como Tati, e ele como Douglas, homem e mulher, quais são as mudanças que a gente precisa fazer, né, pessoalmente falando, para gerar impactos positivos dentro da nossa casa. Então, eu acho que uma das primeiras coisas, né, isso é um desafio para os homens, é rever esse conceito de masculinidade. Né, muitas vezes, em nome de um conceito de masculinidade, né, que hoje se usa a expressão tóxico, né, uma masculinidade tóxica, aquela masculinidade arrogante, aquela masculinidade que muitas vezes é arrogante, que é violenta, se faz coisas que não são aceitáveis. A Tatiana estava falando dessa questão do aprendizado, né? As meninas são treinadas, elas não nasceram com dom. Nenhuma mulher nasceu com o dom de ser dona de casa, ou de cuidar melhor dos filhos, ser melhor professor. E por aí vai. As pessoas estão treinadas. Eu me lembro que quando eu era garoto, a minha mãe fazia tudo para mim. Tudo mesmo, literalmente. Entendeu? Então, quando um casal de amigos viajou e me deixou lá cuidando da casa, não tinha comida. Eu tive que aprender a fazer comida na marra, né? E fui aprendendo. Então foi um processo lento e gradual de aprendizado, né? Os homens não são treinados para cuidar, eles não são treinados para uma série de fatores, mas isso pode ser aprendido, isso pode ser desenvolvido. E eu tive que aprender, né? Eu me lembro de um momento em que a Tati estava estudando, na nossa vida em que ela estava estudando, ela estava trabalhando, e eu fiquei muito tempo com o Emanuel, cuidando dele. Não era fácil, era extremamente desafiador, eu falei várias vezes, mas é por tentativa e erro, porque o aprendizado é assim, né? A construção é assim. E a gente precisa entender, por exemplo, que a casa é nossa, a família é nossa. Pode parecer uma coisa clichê ficar falando isso hoje, mas muitos homens e muitas mulheres também ainda não vivenciam essa realidade e não acolhem isso. Muitos homens porque é muito mais cômodo para eles ficar naquela posição de a casa é responsabilidade dela e eu ajudo quando puder. E as mulheres, e algumas mulheres, né, naquela condição de que se ele assumir esse papel junto comigo, eu vou perder um espaço que é meu. A gente precisa entender que se a casa é minha, se a família é minha, né, então é uma construção nossa, né, nossa família, nossa casa, nosso lar. Porque um lar é um lugar onde a esposa, o marido, os filhos, né, e até os pets hoje, né, estão conectados. Então todos vão distribuir as tarefas, vão contribuir. Por quê? Porque aquele ambiente aquele ambiente estar acolhedor, saudável, positivo, ele vai ser fundamental para que haja um movimento saudável para a própria família. E aí, nesse aspecto, pensando assim, a gente está tendo uma grande oportunidade, né? Assim, é claro que tem toda uma pressão externa, mas a gente está tendo uma grande oportunidade de se desenvolver. Então, hoje a gente tem maridos e mulheres trabalhando em casa e tendo os filhos pequenos que
tem que ter toda a atenção, auxílio ali para casa, aquela confusão toda, né? O que a gente está vendo? Movimentos de famílias se organizando. Então, olha, pela manhã eu trabalho e você cuida. Porque aqui em casa está acontecendo isso, assim, apesar que a gente inverteu agora, mas está assim, ó, meio período eu tô trabalhando. Apesar que eu tô mais trabalhando, né, amor? Pra falar a verdade, mas tudo bem. Mais ou menos assim. Meio período eu trabalhando, Douglas lá fazendo almoço, cuidando da casa junto com os meninos, aquela coisa toda. E meio período contrário. Então, assim, esses ajustes a gente precisa e não trazer aquela coisa assim, eu vou te ajudar, tá? Vou te ajudar, vou limpar aqui a cozinha. Não é me ajudar. A casa não é uma responsabilidade da mulher. A casa é uma responsabilidade da comunidade. Da comunidade que vive ali. Da comunidade da familiar, família. do casal, dos filhos, né? É uma comunidade. É uma comunidade. Todos são responsáveis. Não tem essa de que, por exemplo, você está cozinhando mais, né? Eu tô cozinhando mais. A comida dele é mais gostosa que a minha, nesse aspecto. Olha, eu fiz hoje uma canjica. Delícia. Com amendoim assim, top. Tá grossinha, do jeito que eu gosto, bem pretinha, né? Tá muito boa, realmente. Mas assim, vamos lá, o que a gente tá falando mesmo? A gente tá falando da responsabilidade da da família. Responsabilidade da família. A gente pode dar canjica pros vizinhos. Renato, vai querer canjica aí, Renato? Lembrei da vizinha, vamos dar canjica pros vizinhos? Bom, vamos voltar aqui, responsabilidade. Então não tem essa de que, filho, você vai ajudar. Não tem isso, você vai ajudar. Não, você vai cuidar da sua família, né? Você vai cuidar da sua casa, você vai contribuir para a comunidade. Teve um dia que eu achei mó bonitinho, né? Que a gente aqui em casa tem horário para levantar, mesmo nós criamos uma rotina. Aí eu demorei um pouquinho para levantar. Quando eu levantei, Cauã já tinha feito café, Emanuel já tinha posto a mesa do café da manhã, já tinha feito tudo. Eu achei assim tão bonitinho da parte deles, e não foi um combinado, não foi uma coisa pedida. É porque já tá começando a ficar natural. Todo mundo quer canjica. Como é que vai fazer? Vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil, não sei como é que nós vamos fazer isso, vou distribuir canjica. Bom, tá ficando natural aqui em casa os meninos ajudarem, né? Sim. Ajudarem assim, assumirem a responsabilidade de estar em casa, né? De cuidar da família. Só respondendo a Marilza, eu cozinho sim, e aqui quem cozinha aqui em casa quem cozinha mais sou eu, viu, querida? Eu cozinhava muito antes, depois eu perdi todo. Eu perdi, sabe, amigas? Então, todo o talento pra cozinha, deixei pra ele. Então, gente, então quando eu me refiro a essa questão do homem, né? Tanto homens quanto mulheres têm cobranças e têm expectativas que são depositados neles. Mas não quer dizer que essas cobranças e essas expectativas elas são verdadeiras, elas são adequadas, elas são as desejáveis. E ser homem, existem diversas maneiras de ser homem, existem diversas maneiras de ser mulher. Né? Mas eu gosto muito quando o apóstolo Paulo ele diz lá em Efésios, né, que a relação de casamento é uma correlação, é uma relação mútua. Eu entendo aquela passagem do capítulo 5 como uma relação de dependência mútua. A mulher ela é submissa ao marido, mas o marido ele é sujeito à mulher na medida em que ele deve amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Então, as relações de casal, as relações familiares, elas podem e devem ser aprendidas, e essa percepção que Paulo traz para a gente ali em Efésios, ela é muito fundamental, porque muitas vezes eu ouço pessoas dizerem que a Bíblia é machista, ou que mesmo pastores,
pessoas de igreja dizendo, eu me lembro de um homem, né, muito tempo atrás, falando que as mulheres tinham que se submeter mesmo, porque o homem é cabeça e não cauda, e por aí vai. Para poder tentar justificar a postura machista dele na sociedade e tentar empurrar isso para Jesus Cristo. Só que quando nós vemos Jesus Cristo ele é um homem com uma masculinidade extremamente bem solidificada. Ele chora, ele ri, ele se isola para refletir, ele acolhe as mulheres, né? Ele não tem medo de tombar diante de uma sexualidade errônea. Ele é um homem com amigos, um homem que abre o coração, é um homem que dialoga, é um homem que escuta, é um homem que fala. E eu estou falando de diálogo por quê? Porque, gente, é muito difícil para homem ter conversas difíceis, né? Nós muitas vezes, enquanto homens, falamos muito. Mas, mesmo falando tanto, nós não estamos dialogando, nós estamos ocultando, né, como a Tatiana falou no início da live, os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas frustrações, aqueles sentimentos mais profundos que estão ali porque foram causados por algumas situações que precisam ser tratadas. E por que nós não falamos? Porque nós acreditamos que se nós falarmos isso para um amigo nosso, né, para um outro homem, esse cara vai começar a achar que nós estamos tendo comportamento de mariquinhas, que essa conversa tá muito estranha. Se nós falarmos para as nossas mulheres que elas vão começar a se sentir inseguras, porque uma das funções, né, que foi muito ensinada para os homens é que eles devem prover segurança, né, para as suas mulheres e para os seus filhos. Mas dialogar, abrir o coração, expressar esses sentimentos de frustração, tristeza, medos, angústias, não significa que você é fraco. Pelo contrário, significa que você é forte. E quem está falando aqui com você é um cara que tem muita dificuldade para isso. Tem mesmo. Que passa muitos desafios em relação a isso. Entendeu? Eu uso todas as técnicas, às vezes não funciona. E assim, eu sei homem, né? Eu sei homem, e eu também sei mulher, que é angustiante esse processo. Mas a gente precisa, para que nós tenhamos famílias curadas, saudáveis, né? Famílias saudáveis, abrirmos os nossos corações, falarmos. Falar aí não é falar para ofender, para magoar o outro, mas é dizer, olha, eu estou me sentindo assim, eu tenho medo disso, eu tenho angústia em relação a isso, e isso é muito importante, sabe por quê? Porque quem tem filhos homens como eu, né, meninos, precisa permitir que esse menino cresça nesse ambiente de masculinidade sadia. Né? Ele precisa ver que o pai dá abertura para isso, né? Que o pai está ali para abraçar, para acolher, para beijar, para conversar. Eu lembro que esse pai meu, que tinha comportamentos machistas, como eu disse para você, todos os dias, enquanto minha mãe, ele e eu moramos juntos, ele me chamava para conversar. E a conversa sempre iniciava do mesmo jeito. Ele sempre dizia que minha mãe era uma mulher maravilhosa, que ele amava minha mãe e que eu devia respeitá-la profundamente, que devia levar esse respeito para todas as mulheres. Então, apesar dele ter tantos desafios, ele também foi me moldando. E nós precisamos passar, mais do que o ensino de um pai, nós precisamos passar o conhecimento de Jesus para esse menino. Porque Jesus, ele tem uma masculinidade sadia, né? Não tem que ser o padrão da sociedade, tem que ser o padrão de Jesus.
Quando nós entendemos essa realidade, nós podemos ser homens melhores. Uma coisa que aconteceu aqui em casa, a gente está até num tempo assim, né? Uma coisa que aconteceu muito legal aqui em casa, temos o Cauã e o Emanuel, completamente diferentes de personalidade e tudo mais. E o Emanuel muito mais aberto, né, para falar de sentimentos, aquela coisa. E o Cauã, ele veio assim, teve uma vez que ele levantou da mesa e falou assim, não, porque eu sou o macho da família, né, eu sou macho alfa. A briga de machos aqui em casa, sou macho alfa, né? E aí o Douglas foi sentar com ele para explicar sobre essas questões, como lidar com as mulheres, aquela coisa toda. E aí ele começou esse ano, né, Douglas, muito bem, a abrir pra gente sentimentos, falar do que ele estava sentindo, das dúvidas dele, das angústias, das tristezas. Então a gente já está percebendo que ele já está mudando a mentalidade em relação ao que é ser homem. E aí o Douglas tem contribuído muito com isso, né? E a gente tem incentivado os meninos a vir conversar. Assim, não dá pra gente passar por tudo nessa live, né? Mas o que a gente gostaria de focar é que pra gente ter lares curados e lares que sobrevivam a essa pandemia que a gente está vivendo aí, a todos os desafios que nós temos, nós precisamos de homens e mulheres curados, né? Então, assim, tanto os homens quanto as mulheres estarem passando pelos seus processos de desenvolvimento. Nós temos as nossas irritações profundas, né? A gente fica muito irritada, a gente xinga. Aqui em casa tem dia que o Cauã fala assim, ô Manuel, e a mamãe hoje tá mamãe onça, né? Nossa, a mãe onça acordou hoje. Por quê? Aquela braveza que a gente tem. Então parar para refletir que nesse momento o que a gente está precisando é diminuir a tensão dentro de casa. Aconteceu uma coisa essa semana que eu estava muito agitada, né, nervosa por conta de trabalho. O Douglas veio assim por trás, eu estava aqui mesmo, me abraçou, falou assim, não, deixa eu te dar um abraço para acalmar, né? Então assim, a gente está precisando olhar uns para os outros, entender que nós individualmente precisamos passar por um processo de mudança, de reflexão, o que nossos comportamentos estão gerando dentro das famílias, das casas, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa olhar para casa como um coletivo, incluir as crianças nesse entendimento, né? A gente distribuir juntos, vamos falar assim, olha, o que vocês querem fazer, como que a gente vai fazer a organização da casa essa semana. E eu acho que um principal, né, Deus, antes de eu te passar aqui, que eu acho que é muito importante, e aí eu vou pedir para as minhas amigas, né, meus irmãos aí também, para refletirem sobre isso, assim, o que eu penso, eu vou lá e vou me comportar dessa forma. Então, o comportamento ele só vem porque eu penso alguma coisa antes. E esse pensamento de que você, ou mulher ou homem, precisa de mais tempo do que o outro, ou que o seu trabalho é mais importante, que é uma coisa que a gente tem visto isso também, né? É assim, o meu trabalho é mais importante, a casa inteira fica em função de mim. O meu trabalho. Eu tô trabalhando e tal. Eu tô trabalhando. Não, gente, nós precisamos ver que o mundo mudou e que a gente vai ter que mudar em casa também. E é exatamente isso que eu queria falar, né? Eu ia entrar justamente nesse tópico. Gente, eu me lembro muito bem, quando eu era garoto, o meu pai, né, ele saía cedo para poder trabalhar, voltava ali em torno das 6, 7 horas da noite, e eu lembro que ele jantava, e depois a gente ia ali, né, ele brincava muito comigo. Meu pai foi um cara muito presente, ele brincava muito, a gente ficava brincando. A minha mãe, ela trabalhava o dia inteiro. Ela era dona de casa, né? Mas ela trabalhava o dia inteiro. Por quê? Porque é trabalho, né? Então ela estava naquela jornada de trabalho o dia inteiro. Aí quando meu pai chegava, ela continuava na jornada de trabalho. Hoje, como naquela época também, nós temos mulheres que têm dupla jornada de trabalho, né? Essa mulher ela trabalha,
fora, mas ela trabalha dentro de casa. E o marido, muitas vezes, ele não quer ter essa compreensão de que é função do casal, da família, desenvolver as tarefas juntos como comunidade, né? A gente ainda está aprendendo isso. Sim, também, né? Gente, eu falei isso no começo, né? Que tudo aqui é um aprendizado. Ainda que não seja a sua intenção, quando você diz que eu estou trabalhando, eu não posso dar atenção para os meninos agora, eu não posso ajudar no para-casa porque eu não sei ajudar no para-casa. Você tem mais talento do que você tem mais talento, você tem mais tempo. Você está dizendo que o trabalho dela de casa, que o trabalho dela na empresa é menos importante que o seu. Em última instância, você está dizendo que a sua esposa é menos importante. Entende? Então, e eu sei que isso não é verdade. Então você precisa assumir enquanto marido e você enquanto esposa, e sentar ali com os garotos e falar assim: olha, nós vamos aprender juntos, nós vamos tropeçar várias vezes, mas vamos levantar e vamos construir um lar saudável, um lar onde todos cuidam de todos, onde todos assumem a casa, porque a casa é nossa. É da comunidade. É da comunidade. E assim, igual o pessoal tá falando de home office, né? Que era solteiro quem inventou o home office. Aqui em casa eu já trabalhava home office antes do Covid. Continuo trabalhando, o Douglas também tá no home office, tá todo mundo por conta disso. E a gente tem conseguido distribuir melhor essas questões, né? A gente tem conseguido fazer com que não seja tão pesado. E eu acho que é isso que a gente precisa, é olhar e entender que é importante o de todo mundo. Aconteceu uma situação que a gente ficou assim bem preocupado. Uma criança estava tendo uma aula online e de repente a criança, a pessoa abriu o microfone, o pai estava lá enlouquecido, né? Gritando aquela criança. Então aquilo ali é mostrando assim, olha, a criança está ali estudando, mas ela está num ambiente também que pode ser um ambiente péssimo. Então nós estamos precisando, gente, assim, e eu falo por nós, né, Douglas, a gente está fazendo esse exercício, a gente precisa trazer paz para dentro da nossa casa. A gente precisa trazer paz. E trazer paz é trazer alinhamentos de expectativas, é deixar claro a participação de cada um, construir isso junto. Senta lá domingo à noite, gente, vamos sentar aqui e vamos ver como que vai ser nossa semana. Eu tenho aula, tá hora. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Vamos distribuir, vamos fazer com que a casa funcione com paz. Porque imagina, gente, não tem outro lugar pra gente ir. A gente só tem a casa. Antes a gente tinha um trabalho, tinha um salão, né? Porque você não pode ficar seguindo conceitos de uns e outros por aí, não. Fica em casa. Então, antes tinha alguns pontos pra gente sair. Hoje não. Hoje é dentro de casa. E se essa casa não for o melhor lugar para você estar, vai ser um grande problema. E aí é papel principalmente dos líderes de casa, né? Os pais, pai e mãe, de fazer com que esse lugar seja o melhor. Sim, eu me lembro, por exemplo, quando o Emanuel tinha, me parece que em torno de 8, 9 anos, nós começamos a introduzir ele em pequenas tarefas em casa. E ele, né, naquela condição de ser humano caído, pecador, né, ele falava, né, mas eu não sei fazer isso. E a gente tinha que ter a paciência, né, de falar assim, olha, eu também não sei, tive que aprender e desenvolvendo, que é outra coisa, né? Não adianta você dar uma tarefa, vamos imaginar, né? Seu filho tem 7, 8, 9, 10, 12, 14 anos de idade e nunca foi de fazer as coisas, ok? Aí você chega para esse menino, para essa menina, fala assim, olha, a partir de hoje vai ser assim, 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 precisa ter diálogo, ok? O que você acha de você ficar com essa tarefa? Olha, eu vou ficar com essa e tal. Nós vamos, como comunidade, fazer juntos. E precisa ter espaço para você ensinar ele a fazer.
Porque pode ser que você vira para ele e fala assim, olha, lava o banheiro. Aí ele vai lá e lava o banheiro porcamente. Aí você vai ficar bravo. Mas você não ensinou. Uma coisa legal, que nosso tempo já está acabando, a gente vai se despedir de vocês. Uma coisa bacana que a gente precisa fazer por exemplo, a Marilza vai, semana que vem, a gente vai ter uma live onde ela vai trazer várias práticas mesmo, coisas que vocês podem fazer no dia a dia com as crianças para ajudar. Então ela vai soltar aí depois que dia que vai ser, né, Marilza? Manda divulga aí pra gente poder participar, onde a gente vai trazer isso, né? E também, eu acho que fica aqui o convite, vamos trazer paz para nossa casa. E aí é um exercício de cada um, é um exercício. Todos nós precisamos cuidar da nossa família, não é isso? Vocês querem fazer alguma pergunta? A gente queria abrir para pergunta, né? Porque bem rapidinho, faltam 10 minutos. Vai cair a live e a gente pode depois marcar outras, né? Tiago, a gente faz outras, eu vou até trazer um desafio, né? Você podia fazer com a sua esposa uma pra gente conhecer um pouquinho do contexto de vocês, vai ser legal, compartilhar o que vocês têm feito, né? Quem sabe outros casais não podem fazer essas lives aí para compartilhar com a gente quais têm sido os aprendizados, né? Hoje o objetivo era mais compartilhar uma preocupação nossa, uma inquietação, e deixar um incômodo aí com você também para gerar a mudança. Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma pergunta, uma colocação. Também amo você, Beca. Tá cheio de carinho aqui nessa live. Marcelo, que saudade. Olha, a gente tá precisando abraçar, né, irmão? Deixa eu te abraçar. Precisando abraçar, aí, ó. Se sintam abraçados aí, ok? Abraçados, a gente tá precisando, né, de carinho. Todo mundo junto. É o quê? Desde a lama do dilúvio. Jesus Cristo, hein? Eu tinha que pensar na lama, né? Yara, Geralda, um beijo pra vocês, que saudade. Clério é meu padrinho. Você sabe que eu falei que ele é meu Estou feliz em conhecer padrinho. o professor Benção das minhas filhas. Gleise, eu sou professor a sua seleção de que série? Experiência no início do casamento, algo para ajudar. Você é da roça. Homens são da roça, você, amor. Início de casamento, um conselho aí, Tati. Início de casamento, muita conversa, muita escuta, né? Douglas me ajudou muito, Geraldo. Eu achava a Bíblia machista. A gente tem isso de vez em quando, a gente pensa alguma coisa. A Bíblia é o livro mais antimachista que existe. João Grandão, beijo. Lindão, Brunão. Saudade. Primeiro e segundo ano. Amo esses meninos do primeiro e segundo ano. Tô doido pra poder dar um abraço neles, assim, né? Assim. Fico com o coração quebrado, viu, Gleise? De ficar tendo que dar só aula online pra eles. Ai, gente, olha. Então nós vamos encerrar aqui. Um beijo pra vocês. Foi muito gostoso. Deixa eu ver. Estou grávida de 8 meses, já me faz pensar na criação do meu Antônio. Isso. Ai, que nome lindo, né? Nome lindo e Simone, é um privilégio, né? Começar a partir do... ele vai nascer e você vai poder criar ele dentro de uma masculinidade sadia, né? É isso mesmo. A Mari, saudade. Melhor coach de casais. Olha que delícia. Ana é ótima. Tati não chorou, verdade, eu não chorei, gente, eu tô ficando mais firme, não tô, amor? Cadê? É só nas séries, as séries mexicanas, gente, que eu assisto. De Deus, que eu assisto, série mexicana, viu? Como é que chama, né? O Último Dragão. El Dragão. É o Dragão. Gente, um beijo pra vocês. Aqui, rapidinho, queria indicar esse livro pra vocês, tá bom? Ele não é necessariamente um livro sobre família, mas ele é um livro que ele fala sobre identidade, o impostor que vive em mim, de um grande autor, um homem de Deus chamado Brennan Manning. Tá? É um livro muito baratinho que vale demais a pena. Deus abençoe vocês. Deixa eu dar um beijo no meu irmão. Ô Gui, tô doido pra ir ver. Gente, eu vou ter uma sobrinha, chama Liz.
O meu irmão já tá todo babão, né? Meu irmão, minha Nossa, cunhada. graças a Deus, né? Porque, graças a Deus, finalmente eu vou ser tio, né? É. Nossa, eu já tava Coitado, desesperado. você é filho único, eu pensei né, que eu ia amor? morrer e não ser tio. Gente, eu vou assim, viu, Gui? Beijo pra vocês, foi um prazer. Deus abençoe. Tchau.